Primeira discussão do PLCE número 4 de 2025, projeto de lei complementar do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, altera a Lei Complementar número 101, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Jacareí e dá outras providências. Apresentação do projeto. Uma ótima tarde a todos. Agora o nosso assunto vai ser Código de Obras. Código de Obras e especificamente o trabalho do habite-se no município. A gente aprovou agora há pouco uma lei que fala das casas do município, né? Onde nós teremos aí 132 novas construções para as pessoas que mais precisam, mas a gente tem que também ter um olhar especial também para as pessoas que têm que regularizar a sua casa, para os empreendedores que querem investir em Jacareí, na cidade. E muitas vezes nós vemos um código de obras aí que tem algumas questões que precisam ser desburocratizadas, e uma delas é o habite-se. Sem o habite-se, o prédio não pode ser regularizado. Sem o habite-se, não pode ser alugado, não pode ser financiado, e é importantíssimo, é fundamental que a gente possa votar hoje esse projeto de lei. Na verdade, vão ser duas discussões, porque vai alterar o Código de Obras, né, que é uma lei de um nível maior no município. E a gente tem que, de fato, rever algumas questões para que nosso município possa desburocratizar os processos de habite-se na cidade. E dizer bem claro para você que nos assiste que esse processo de desburocratização não se trata de um afrouxamento da norma. Quer dizer agora então que a pessoa pode construir uma casa que não esteja habitável, sem azulejo no banheiro, sem azulejo na parte da cozinha, sem acessibilidade, não. Na verdade, o principal intuito deste projeto de lei complementar é, de fato, a gente deixar o processo mais rápido, mas mantendo a segurança para que as pessoas tenham condições de tirar um habite-se temporário e depois de 60 dias conseguir o habite-se definitivo, desde que a pessoa obedeça às regras sanitárias, às regras de construção civil. Então, deixar aqui bem claro que não é um afrouxamento da regra, mas a gente está, assim, dando um aperfeiçoamento da norma para que mais pessoas tenham condições de ter sua construção e para que os empreendedores também possam construir com mais tranquilidade, com mais segurança, respeitando também as normas sanitárias e as normas arquitetônicas e de construção. E a gente tem que avançar nisso nessa cidade mesmo, de fato. Tem que avançar na questão do habite-se, porque as pessoas realmente, em relação ao habite-se, depende da construção. Então, quanto mais possibilidade você tiver de você desburocratizar esse processo, a chance de você aumentar as construções da cidade, construções que vão ser habitáveis, mais pessoas também terão condições de ter a sua casa com maior tranquilidade. Também mais empreendedores poderão investir em Jacareí. A gente vê que um código de obras, às vezes, que não tem alguns recursos, algumas questões que são fáceis para o investidor também, atrapalha a construção. E a gente sabe que a construção gera desenvolvimento para a cidade, gera renda, gera arrecadação. Por isso que é importante a gente votar projetos de lei que vão aperfeiçoar aquilo que já existe. E no caso aqui, o Código de Obras, estamos votando hoje a questão do habite-se. E deixar também aqui algumas considerações que o prefeito traz na mensagem. É importante nós pontuarmos aqui, mas eu queria citar aqui alguns trechos desse texto de lei que eu vejo que são bem interessantes e bem práticos para nós. Uma questão importante da gente mencionar aqui, que as edificações classificadas como de uso de trabalho, uso especial ou uso misto, deverão atender às condições mínimas de segurança, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e salubridade. Ou seja, uma casa que não tenha condições de ser habitada, ela não poderá ter seu habite-se, nem mesmo o habite-se temporário. Então, as condições, elas precisam estar de acordo com as normas sanitárias do município e também as normas da legislação federal. Importante salientar também que as normas de acessibilidade também precisarão ser respeitadas nessa lei em questão aqui. Então, isso não foi tirado. É importante mencionar também isso aí.
Outra questão que eu queria pontuar aqui é a questão que o habite-se parcial. Então, tem o habite-se parcial e o habite-se definitivo. O habite-se parcial, ele é tirado no início, naquele começo lá que a pessoa vai fazer a aprovação. Mas o definitivo é somente após 60 dias, se tiver nas condições que estão aqui especificadas. Como diz na lei aqui, o habite-se para edificações de uso comercial, de serviços ou residência multifamiliar poderá ser concedido com condicionantes. Então, a pessoa terá aquele habite temporário, mas não será o definitivo. Ela terá que arcar com aquilo que o poder público dizer para ela. Ah, você tem que arrumar o seu banheiro, tem que colocar aqui um azulejo, tem que colocar aqui uma porta XY, colocar um investimento específico na sua cozinha, na sua sala, no seu banheiro, quer dizer. Então, também tem que ter umas condições que ela tem que seguir. E essas pendências, para serem sanadas, a pessoa tem até 60 dias para conseguir o habite-se definitivo. Outra questão importante também, que as pendências a serem regularizadas não poderão comprometer o pleno funcionamento da atividade comercial, de serviços ou o uso para moradia, especialmente no que se refere à acessibilidade. Então, a gente vê que a palavra acessibilidade aqui, ela é falada mais de uma vez, porque ela é de fundamental importância para a cidade. A acessibilidade tem que acontecer no prédio mesmo, no seu condomínio. Então, como eu disse no começo, não é um afrouxamento, mas é um aperfeiçoamento da lei para que mais pessoas possam entrar com o seu processo de habite-se, mas também deverão seguir as normas que estão aqui especificadas. E importante também salientar aqui o seguinte, né, que as adaptações propostas para a emissão do habite-se não comprometerão a integridade estrutural, a saúde pública ou a inclusão de pessoas com deficiência. Então, você vê que é um trabalho aqui de inclusão também, pois mantém os requisitos de salubridade, acessibilidade e segurança, uma vez que as exigências da finalização integral das instalações, como segurança contra incêndio e acessibilidade, são preservadas. Então, isso não foi tirado da lei. Isso continua como uma exigência. Adicionalmente, a proposta flexibiliza as exigências para acabamentos não essenciais. Então, aquilo que não é tão essencial para que você ponha o seu prédio para funcionar, para que ele possa ser habitado. Então, são questões muito pequenas, que antigamente eles tinham um entrave para conseguir passar, permitindo a ocupação mais rápida de edificação, sem comprometer os requisitos estruturais, sanitários e de segurança. Outra mudança também a ser destacada aqui, que eu queria pontuar, é a possibilidade da concessão do habite-se com condicionantes e prazo determinado, especialmente para edificações de uso comercial, de serviços ou residência multifamiliar, buscando desburocratizar e viabilizar a operação de empreendimentos e moradias, desde que as pendências não comprometam o pleno funcionamento da atividade ou uso e haja prévia anuência das secretarias competentes. Então, frisar aqui mais uma vez, que para a pessoa conseguir o seu habite temporário que seja, o prédio, a casa tem que estar em condições minimamente habitáveis. Então, não vai ser uma questão totalmente largada, deixada ao léu. E, por fim, dizer que o projeto contempla e fortalece o combate à irregularidade ao estabelecer prazos para a regularização de pendências e penalidades claras, em caso de descumprimento ou, de forma mais grave, omissão ou falsidade de informações, reforçando a responsabilidade do proprietário e do responsável técnico. E, em síntese, a reformulação do Código de Obras de Jacareí moderniza as normas urbanísticas, propõe maior celeridade, maior rapidez nos processos, segurança e qualidade construtiva. E, por fim, busca-se assim reduzir a burocracia, impulsionar a economia local, que isso é fundamental porque você vai impulsionar mais construções, mais prédios, mais casas de maneira organizada e de maneira desburocrática também, e aumentar a segurança jurídica, otimizar a fiscalização e acelerar o acesso a moradias e serviços, melhorando a qualidade de vida. Então, como a gente pode ver aqui, a gente votou agora há pouco uma questão de moradia para a cidade, que tem que ter moradia. Mas o mais importante também, muito mais de você ter a sua casa também, é ter uma casa habitável, digna, em condições acessíveis.
E se for um prédio comercial, ter um banheiro acessível para o deficiente, por exemplo, ter a rampa de acesso para o cadeirante. Então, assim, são questões que têm que ser pontuadas e a gente tem que estar sempre reforçando isso aí, que não é somente a gente aprovar a questão da BITS aqui, mas dizer, está sendo desburocratizado o processo, mas está sendo respeitado também as normas de segurança, acessibilidade, para que as pessoas tenham condições de morar no local, que elas tenham realmente chance de ter uma casa digna e possam acessar o seu prédio, a sua casa com qualidade. Por isso, vereadores e vereadora, quero pedir o apoio e o voto favorável de vocês, para que a gente possa votar nessa primeira discussão favorável e assim a gente trabalhar pelo avanço da cidade no Habite-se e na semana que vem a gente concluir essa votação e assim a gente também trabalhar ainda mais para que a cidade possa desenvolver, ter prédios de acordo com a norma sanitária, de acordo com a norma de acessibilidade e a gente construir uma cidade cada vez mais acessível. E por fim, parabenizar o prefeito Celso Florencio pela iniciativa, juntamente ao secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Rogério Costa Manso, que também nos deu algumas explicações sobre o projeto. Muito obrigado e peço o voto favorável dos senhores vereadores. Eu vou usar a palavra agora, presidente, para fazer uma fala bem rápida também sobre esse projeto. Eu quero de cara dizer que eu vou ser favorável a esse projeto, porque eu acho que ele isoladamente é um bom projeto, traz inovações interessantes, desburocratiza de fato a emissão da BITS. Em alguns pontos ali ele traz mais elementos para garantir segurança jurídica. Então é um bom projeto se olhado isoladamente. Mas eu estou fazendo essa fala porque, por vezes, é muito importante que a gente leia o texto dentro do contexto. A gente entenda o que está acontecendo ali nos entornos do que a gente está fazendo. Nas últimas sessões, e se vocês forem buscar aí na ordem do dia de cada uma das sessões, vocês vão ver que em vários momentos a gente se voltou a votar projetos sobre construção civil, sobre desburocratização de empreendimentos imobiliários, sobre facilitação de empreendimentos imobiliários, sobre construção de prédios aqui em Jacareí. Não que isso tenha alguma coisa de errado. É bom que a gente incentive a construção civil. A construção civil é uma das áreas que mais gera emprego aqui em Jacareí. Mas a gente também não pode ser inocente, a gente não pode ser despreocupado. Acho que é quase um dever funcional do vereador ser preocupado, tentar enxergar além do que está colocado ali imediatamente. Eu não vou ser leviano, eu não vou fazer acusação contra ninguém, mas a gente precisa considerar que o secretário de planejamento é um engenheiro que é envolvido com obras, com empreendimentos imobiliários. A gente tem que considerar que os principais doadores, pessoa física da campanha do prefeito, são donos de construtoras. E mais uma vez, isso não significa que de pronto tem alguma coisa de errado. Mas isso chama a atenção para que a gente olhe para esses pontos, para que a gente se pergunte se existe uma ligação entre uma coisa e outra. Existe uma ligação entre o secretário ser dono de uma empresa que presta serviço de engenharia e a gente está desburocratizando empreendimentos imobiliários? Existe uma ligação entre os maiores interessados por isso serem os maiores doadores do prefeito? Acho que esses diálogos têm que ser travados. E eu acho que a gente precisa também envolver gente que é especialista no tema. A gente precisa conversar com a Associação dos Engenheiros, que inclusive o vice-presidente aqui no Vale do Paraíba, se eu não me engano, é o secretário de planejamento. A gente precisa conversar com o Conselho dos Engenheiros, a gente precisa conversar com o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas. A gente precisa entender se esse modelo de habitação, se esse modelo de cidade que a gente está abraçando e que semana após semana a gente está votando aqui a favor, é um modelo que funciona para Jacareí. Porque senão daqui a pouco a gente vai estar vivendo o caos metropolitano que cidades como São Paulo estão vivendo hoje. Que você não consegue andar sem ficar preso no trânsito. Que você não consegue viver numa casa sem ter falta d'água, como já acontece em muitos bairros aqui de Jacareí. Essa semana eu fui até a casa do seu Pedro, ali no Parque dos Príncipes, e
a porta da casa dele, a calçada da casa dele está completamente destruída. Se abriu uma cratera ali na frente da casa dele. O seu Pedro não tem certeza, mas a hipótese dele é que isso tem alguma coisa a ver com o esgoto, que tem uma tampa logo na frente da casa dele. O que acontece com uma rede de esgoto que não tem manutenção adequada quando a gente constrói milhares de unidades, milhares de apartamentos, sem planejar, sem pensar o que está acontecendo, sem refletir sobre os impactos urbanísticos, os impactos habitacionais, os impactos de salubridade para a população. Então, eu acho que isso tem que ser discutido. Eu tenho certeza que a prefeitura, que o secretário, que o prefeito, eles estão bem intencionados, eles querem o bem para Jacareí. Mas ninguém é dono da verdade, ninguém tem todas as respostas. Essa Câmara existe justamente para que a gente possa qualificar os trabalhos, para que a gente possa qualificar os projetos, para que a gente possa fazer eles avançarem. E eu, como vereador, não me sinto parte dessa discussão. Eu não sinto, e não só porque eu sou da oposição, também por ser da oposição, mas não só por isso, é porque eu sinto que essa casa não é chamada para conversar de fato sobre esses projetos. Me parece que esses projetos são apresentados para essa casa, e essa casa tem o papel de aceitar, e ponto. E eu acho que esse é um papel que essa casa não pode se prestar a fazer. Pelo bem de Jacareí, pelo bem dos jacarienses, e pela função institucional que a gente desempenha. A gente teve um diálogo hoje muito bacana aqui, vereadores, e eu quero destacar aqui o compromisso dos vereadores, a responsabilidade por estar dispostos a conversar aí com a oposição sobre como melhorar um projeto, como aconteceu hoje no caso do projeto do vereador Valmir, que mais uma vez destaco que procura o melhor para Jacareí. A gente tem que fazer isso com todos os projetos, especialmente com os projetos que vêm do Poder Executivo. Então, vou votar a favor desse projeto, porque ele traz melhorias para a cidade, mas eu queria chamar todos os vereadores para que a gente possa convidar o Conselho dos Arquitetos, a Associação dos Arquitetos, o Conselho dos Engenheiros, a Associação dos Engenheiros, para que a gente possa conversar a fundo, com substância, com informação, sobre qual o plano que a gente está abraçando para Jacareí. Muito obrigado. Só para complementar o vereador Gabriel, toda segunda-feira temos a reunião de comissão de todos os vereadores às 16h, onde são analisados todos os projetos. Nenhum projeto passa sem ser analisado por todos os vereadores da comissão. Então fica aqui um convite, é que você não faz parte da comissão, mas fica um convite para você acompanhar as reuniões das comissões. Se o senhor me permite, presidente, eu leio todos os relatórios, eu não faço parte porque o regimento não permite que eu faça parte das comissões, mas eu leio todos os relatórios e nenhum dos relatórios traz esses pontos. O que eu proponho é uma discussão aprofundada, mas eu agradeço aí a informação que o senhor trouxe. Não havendo nenhum vereador desejando discutir a matéria, colocarei em votação. Essa é a primeira votação, tá? Para a primeira votação, como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Como voto o vereador Daniel Mariano. Como voto o vereador Gabriel Belém. Como vota o vereador Hernani Barreto. Como vota o vereador Jean Araújo. Como vota o vereador Joex Almeida. Como vota o vereador Luiz Flavinho. Como vota o vereador Marcelo Dantas. Como vota a vereadora Maria Amélia. Como vota o vereador Neto Alves. Como vota o vereador Paulinho do Esporte. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Como vota o vereador Silfarne de Cidade de Salvador. Primeira discussão do
PLCE número 4 de 2025 foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.